É, rapaziada, a volta que o mundo dá. Essa do Ederson merece um videozinho pra gente trocar uma ideia. Pô, 3 dias sem vídeo, sem conteúdo pra vocês, né? Feriadão aí e tal. Muita gente mandando mensagem pra mim lá no Instagram e tal. Preocupada, né, com o canal, por eu ter feito aquele vídeo do desabafo, né? De novo, né? Mais um vídeo do desabafo. É aquela coisa, talvez se o YouTube ajudasse o criador de conteúdo, eu parasse de fazer vídeo desabafo, né? Enfim. Seja bem-vindo, deixa o like, se inscreva. Queria agradecer muito a quem tá fortalecendo o trabalho, tanto com comentário, hypando, dando like, se inscrevendo, compartilhando e tal. Mandar um agradecimento especial pro William, palmeirense fanático aí, membro do canal. Mandou pra mim um pix bacana aí no sabadão, sempre fortalecendo, sempre ajudando o canal. O Palmeiras nem é foco do canal, mas ele tá ali sempre assistindo, sempre fortalecendo. Tamo junto, William. Tamo junto, é combustível. O Eric Chutador também. Encontrei com ele na praça, trocando figurinha na quinta-feira no feriado. Um abraço pro Eric, falou que vai torcer pra França. Por que você não torce pro Cabo Verde então, né, velho? Pô, torce aí pra Tunísia, né, Eric? Você quer o quê? Você quer mamar na teta, né, irmão? Você quer mamar na teta, né? Inclusive, eu vou fazer o vídeo aí. Vamos começar a falar sobre Copa do Mundo e tal. Eu sei que ninguém assiste, mas eu vou falar. Porque é cada 4 anos eu vou falar, tá? Inclusive esse vídeo já é sobre Copa do Mundo, né? Sobre o Ederson. Farei o vídeo sobre o campeão, palpite do campeão, como chega a seleção brasileira, tal. Vamos lá, vamos desenrolando aí durante esse mês aí sem Coringão, sem nada. A gente tem muito assunto aí pra gente falar sobre Copa do Mundo, tá? Sobre o Ederson, rapaziada, é aquela máxima que todo mundo tá falando, né? Num dia você tá sendo substituído pelo grandiosíssimo, poderosíssimo monstro sagrado Diego Coelho com 15 minutos do primeiro tempo, e no dia seguinte você tá jogando uma Copa do Mundo pelo seu país, pelo seu país, né? Somente a única seleção participante aí de todas as Copas, pentacampeã, e sendo comprado pelo Manchester United, um dos maiores clubes, o colossal Manchester United, por aí mais ou menos 50 milhões de euros. Então assim, o tempo mostrou quem estava certo, né? O Diego Coelho, monstro sagrado, hoje é renomado, né? No ramo aí do futebol. Treinou a Internacional de Limeira, acho que não durou 10 jogos aqui em Limeira. Os caras expulsaram ele daqui. Acho que pra Limeira ele não volta nunca mais. Nossa senhora, a torcida da Inter ficou louca com o Coelho aqui na Inter. Durou... Cara, sinceramente, eu não sei quantos jogos, mas não durou 10. Cara, bizarro a passagem do Coelho aqui. Como foi bizarra a passagem do Coelho pelo Corinthians como treinador. Cara, não tem nada contra o Coelho, tá? Tem nada contra a pessoa, o Diego Coelho, eu nem conheço, tal. Mas assim, realmente algumas situações que ele... O Coelho, na verdade, ele foi muito a imagem do que o Corinthians administrativamente falando nos últimos anos. Esse episódio do Ederson foi lá em 2020, pra quem não tá lembrado, né? O Ederson chegou do Cruzeiro, teve aquele lance do Cruzeiro lá que foi rebaixado, aquele escândalo todo, a galera sendo presa, papapi, papapá, que não é muito distante do Corinthians, né, rapaziada? E aí o Ederson, né, eu não lembro exatamente se ele teve o contrato rompido, alguma coisa assim, e ele veio pro Corinthians. Grande aposta e tal. E o Ederson, ele oscilou no Corinthians. Eu lembro que ele fez boas partidas e fez partidas realmente desastrosas. Mas era um time onde não tinha como você... Cara, não tinha como. Aquele time de 2020 era deplorável. Eu uso comparar com o time de 2007, assim. Foi uma coisa, assim, de outro mundo. Era um time muito, muito lixo. Assim, tinha o Luan, Otero... Nossa, cara, é um bagulho que eu não quero nem ficar falando. Era um time muito ruim. Então o Ederson, ele não conseguiu manter um nível legal. Mas eu lembro, na época, eu não tinha o canal. Eu não tinha o canal na época. Eu criei o canal em janeiro de 21. Eu peguei alguns jogos aí com o Ederson. Mas ali, a maior parte dos jogos ali, eu não tinha o canal pra opinar de fato. O Ederson, ele sempre demonstrou um potencial. Era um volante de muita força física, né? Que sabia chegar à frente, bom domínio, né? Aquele... Tipo o Jusilei no auge do Corinthians. Porque o Jusilei do São Paulo ali virou motivo de piada, virou meme e tal.
Mas para os mais antigos, o Jusilei, lá em 2010, naquele time do Mano Menezes, era um dos grandes volantes do país ali. Jusilei, Elias, Ralf, que era o trio de 3 volantes. O Mano jogava com 3 volantes ali. Os caras davam conta, porque o Elias e o Jusilei, realmente eles tinham um futebol assim de nível altíssimo na época. Então o estilo de jogo do Ederson lembrou muito o Jusilei. Aquela questão de força física, né? De conseguir conduzir bem a bola, ter boa aproximação na frente, ter bom bote, né? Ter aquele volante que realmente sabe marcar e atacar com boa qualidade. Mas de fato, naquele time bagunçado, o Ederson não conseguiu, né, desempenhar. E aí ele foi emprestado para o Fortaleza. No Fortaleza ele foi muito bem. A galera virou um dos grandes volantes do país jogando pelo Fortaleza. E aí mostra também a competência. Porque o Corinthians, eu lembro que eu fiz um vídeo na época, não trouxe o Ederson de volta ao fim do contrato. Teve um lance que parece que ele renovou o contrato gratuitamente com o Fortaleza, alguma coisa assim. E aí surgiu a proposta da Itália, né? Do Salernitana. Foi vendido. Ficou meses. Já foi comprado pelo Atalanta, que ele se adaptou rapidamente ao Atalanta. Foi campeão europeu, se tornando da Liga Europa um dos grandes volantes, dos mais promissores ali. Foi cogitado no United, foi cogitado no City. Tinha mais um time, acho que Atlético de Madrid. A galera começou a olhar o Ederson ali e tal. Ele se manteve mais uma temporada, manteve o alto nível na Itália. E hoje, aparentemente, aí, segundo o Fabrizio Romano, ele fecha com o United. Fiz um vídeo sobre o Ederson também, explicando como ele se encaixaria no Manchester United. E agora, cara, poucos dias depois dele praticamente selar a transferência para o Manchester United, ele é convocado para a seleção brasileira no lugar do Wesley. O Wesley, lateral direito, machucou no último amistoso, né? E aí o Ederson foi convocado para o lugar dele. E aí o Ederson tem aquela, né? De um dia ser chutado do clube praticamente. Eu acredito que o Ederson poderia ter mais chance no Corinthians. Poderia ter um pouco mais de paciência com o Ederson no Corinthians. Porque era um jogador com potencial, né? Mas enfim. Foi só mais um ali que foi chutado. E como eu digo, como eu disse, o Coelho foi o retrato do que era a bagunça do Corinthians. Colocar um cara que nunca foi técnico, subiu rapidamente ali para a cabeça o comando dele. Nem falo muito pela questão do lance em si, que foi essa substituição com 15 minutos de jogo. Essa coisa bizarra que aconteceu lá contra o Fluminense no Maracanã. Mas sim pela questão cara, realmente não deu liga no Corinthians. Cara, é tudo errado, sabe? Todas as coisas do Corinthians é tudo mal planejado, é tudo desorientado, sabe? É um negócio bizarro, né? Que também já falo direto que eu não tenho muito saco mais pra falar sobre essas patifarias aí. Sobre a convocação do Ederson, pra mim até é uma surpresa. Por quê? Porque o Wesley era o lateral titular. Tem aí o Danilo, que seria o reserva, mas também faz... Hoje o Danilo é mais zagueiro que lateral. E tem o Ibañez, que é mais zagueiro que lateral também. Ou seja, o único lateral seria o Wesley. O Danilo é lateral, sempre foi e tal, mas hoje é mais lento, hoje já é mais veterano, tá jogando mais na zaga. Então seria meio natural o Ancelotti convocar outro lateral direito. Ah, mas não tem. Na minha convocação, eu posso ter sido um pouco lunático, mas é a minha convocação, né? E eu convoco quem eu acho que deve ser convocado. Eu convocaria o Paulo Henrique, do Vasco. Ainda mais nessa situação de não ter o Wesley. Por quê? Porque o Ibañez e o Danilo são dois laterais defensivos. Então você pega uma seleção fechada, como nós pegaremos na primeira fase, uma Escócia da vida, um Haiti, nós não temos laterais ofensivos na lateral direita. Nem na esquerda, né? Nem na esquerda, mas na direita principalmente. Eu levaria o Paulo Henrique. E cara, se for pra levar um jogador que não é da posição, e minha crítica nem é pelo Ederson, tá? Eu tô falando um jogador que não é da posição. Cara, é até mais... Olha a bizarrice que eu vou falar. O Mateuzinho. O Mateuzinho tá bem no Corinthians. Paulo Henrique e Mateuzinho são jogadores o quê? Ofensivos. Da posição e ofensivos. Claro, eu não sou ninguém, eu sou um bosta, né? Mas convocação é minha. Cara, o Ancelotti, pô, tem propriedade ali, tem estudo pra ele ter convocado um jogador que não é um lateral direito. Mas assim, acredito que numa situação de ter que enfrentar um time onde o Brasil precisa atacar mais, seria melhor ter um lateral direito ofensivo.
Por isso que eu levaria o Paulo Henrique, o Mateuzinho, enfim, jogadores que atacam melhor, né? Porque o Danilo e o Ibañez não são ofensivos. Mas ele opta pelo Ederson. Novamente, o Ederson tá 2, 3 anos em altíssimo nível no futebol italiano. Tá jogando muita bola, tá? Não é um absurdo levar o Ederson no meio campo. Só que ficou meio estranho levar o Ederson na vaga do lateral direito titular. Porque eu até ouvi um comentário que o Ederson poderia fazer essa função. Cara, desconheço. Pode ser que sim. Pode ser que sim. A galera até brincou que vira uma Master Liga, né? Você contrata um atacante, coloca na lateral, o zagueiro vai pro meio e tal. Eu desconheço. Eu não sei se o Ederson faria essa função. Até pelo porte físico dele, ser um jogador mais forte fisicamente. Enfim, não sei se daria... Se teria essa abertura, essa margem aí para ele jogar de lateral. Eu teria levado um lateral ofensivo. Lateral de ofício ofensivo. Mas o Ederson tá jogando o fino da bola. Não acho assim um absurdo pelo futebol do Ederson levá-lo para o meio campo. Tá? Mas aí é questão da posição mesmo que... Enfim, a respeito de laterais tal, eu pretendo falar sobre a seleção brasileira. Tá? Seleção estreia no sábado. Hoje é segunda, temos aí alguns dias pra gente destrinchar. Então eu pretendo falar sobre o meu palpite sobre o campeão, né? O palpite do campeão. E pretendo falar sobre a seleção brasileira. Eu assisti ao amistoso de sábado e tal. Queria comentar um pouco ali do que eu estou esperando da seleção brasileira. A minha torcida é pela seleção. Sempre deixei claro aqui, tá? Mas assim... Vamos deixar para um vídeo à parte, porque dá muito debate. A galera sempre tá me perguntando aí. Galera do serviço, do futebol. O que você tá achando da seleção brasileira? Você acha que... vai rolar alguma coisa, não vai, o Hexa vem. Então eu farei um vídeo só sobre a seleção brasileira aí. Vamos ver, amanhã, ou quarta ou quinta. Demorou? E o Ederson, boa sorte pro Ederson, tanto na seleção brasileira, quanto também no maior clube da Europa, o Manchester United. Beleza? Tamo junto, forte abraço. É nóis.